tem assim, nesse título, você lê um poema que apresentou formigas organizadas e Que página é? Página 21 do módulo 2. E cigarras negligentes. A seguir, você vai ler uma fábula sobre esses mesmos insetos. Aí tem assim, no belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra, né? Fala, por favor, formiguinhas, me dê um pouco de trigo. Estou com uma fome danada, vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram, mas por quê? O que vocês fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o tempo cantando. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Olha aqui, página 21. Esse texto aqui, pessoal, é a história semelhante ao texto que foi trabalhado lá, que a gente leu sobre o poema As Formigas. Só que o poema As Formigas, ele é escrito em versos. E esse texto aqui sobre a cigarra e as formigas, que a história é bem parecida, é em forma de prosa. Prosa é o texto, né, que a gente vai fazendo de linha, que não é separado nem versos e nem estrofes. A gente vai fazer só essa questão 5 aqui embaixo, ó, pessoal. É pequenininha. Essa aqui é de comentar, né, mas a gente não está na sala, não tem tanto tempo para estar comentando isso aqui. Né? E é falando a respeito de interpretar aqui o texto. Aí tem assim, escreva, né? Aqui tem escreva P, cá embaixo na 5, ó, que vocês vão responder agora comigo. Escreva P para características de poema, F para as da fábula e PF para ambos os textos. Então, P se for só poema, né? As características. F se for para a fábula e PF que vai ser tanto para poema como para fábula. Então, o primeiro quadrinho aqui, escrito em versos e estrofes. Poema. Poema, então aqui vai colocar P, né? Aí aqui o de baixo tem escrito em parágrafos. F. F, né? Que é fábula, né? Aí aqui, esse aqui. As personagens são formigas trabalhadoras e cigarras preguiçosas. PF. PF, poema e fábula. Aqui desse lado aqui direito, apresenta discurso direto, ou seja, discurso direto é quando fala logo, apresenta logo assim a fala dos personagens, né? Com travessão. Professor, tem como voltar? Ó, aqui, eu tava procurando lá pra isso aqui. Ó, aqui é P, depois aqui F, aqui PF, e aqui apresenta discurso direto, o pessoal vai ser o quê? Poema, fábula ou poema, fábula? F. Fábula. Fábula, F. E aqui apresenta uma moral. Fábula. No caso, o poema de lá na página 12 e 13 também é, viu? Então aqui vai ficar PF. Então aqui, ó, voltando. P, F, PF, F e PF, certo? Aí agora eu vou estar... Vocês não vão estar fazendo atividade agora comigo, não. Vou explicar só a atividade de casa, viu? Que vai estar na página... Página 40, pessoal. A página 40. Vocês vão aí para a página 40, que eu vou explicar essa atividade que é de casa. A última é qual? A última é PF. Certo? Então aqui, ó. Na página 40... Deixa eu ver se vai direto aqui para 40. Ah, foi. Então, pessoal, ó, vocês vão ler esse texto aqui, que é um conto, certo? E esse conto aqui que vocês vão estar lendo, página 40, né? Eu vou estar vendo aqui melhor para mim, que aí é muito lento. Página 40, 41, vocês vão ler um conto. É como se fosse uma história de suspense, né? Que vocês vão estar lendo. Vai até que página, Pro? 40 até a 42, vocês vão estar lendo esse poema.
Poema não, digo conto, né? Agora Não, ou é pra casa? é de cá, viu? A 40 até a 42, vocês vão estar lendo esse conto, que é um conto de suspense, envolve história, né? Que envolve uma trama de suspense. E vocês vão estar respondendo, né? Aqui, porque a gente não tem muito tempo, porque eu falei para vocês que era até 11h20, 11h25 aqui no máximo. Eu vou estar explicando para vocês aqui de forma bem genérica a atividade para vocês, certo? Aí vocês vão estar fazendo para casa essa aqui. Misericórdia, se fosse fazer agora, a gente ia até 1h da tarde. Na página 43. Tem dia programado para correção dela? É a próxima aula de português, só que eu não tô com o meu horário aqui agora não, viu? Tá. Eu ainda não gravei o horário novo, não. Pessoal, então aqui a atividade que vai para a casa de português é sobre esse conto. Vai a partir da página 43, que eu vou explicar para vocês aqui. Se vocês tiverem dúvida, pode estar perguntando, viu? Aí temos assim, quem são os personagens do conto lido? Você vai falar, você vai ler com atenção, vai ver quem são os personagens. Questão 2. Qual é a confissão feita pela garota no início do conto? Você vai ver lá no início, lá pelos primeiros parágrafos, né? Que ela vai confessar algo. É porque a gente não leu aqui para poder estar comentando. 3. Qual a confissão... Tá travando a... Oi, vocês estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Então, na questão 2, qual é a confissão feita pela garota no início do conto? Né? Vai estar lá pelos primeiros parágrafos do conto, você vai ver aí o que foi que ela confessou. 3, qual é o acontecimento da origem ao conflito do conto? Vocês vão ver, ó, o conflito é quando sai da situação do que estava acontecendo logo na situação inicial. Questão 4. Onde estava a caixa de recordações e o que havia nela? Está lá no texto. Questão 5. No início do conto, há uma indicação de quando se passa essa história, né? Então, tem assim, letra A. Identifique a expressão que marca o tempo no texto e sublinha. Você vai lá no texto, né? Que lá a partir da página 40 até a página 42, que está o texto, vai falar a expressão que marca o tempo. Não é bem uma palavra, não. Vai ser uma expressão. Para falar assim exatamente para vocês, onde é que tá para sublinhar, vai estar na página 40. Não é assim uma expressão que indica tempo exato, não. É a expressão que a gente vai ter uma ideia, que é uma noção de tempo, né? Aí tem assim na letra B, aqui na questão 5. Essa marcação temporal e a descrição do espaço onde se passa a história colaboram para gerar o clima de mistério e curiosidade no leitor. Justifique sua resposta. Vocês vão conseguir responder a letra B se falando sobre a marcação desse tempo e falando de forma detalhada a respeito do espaço, que é o lugar, se vai contribuir para um clima de suspense, de mistério para essa história, e vocês vão explicar. Página 44, temos assim, ó. Questão 6, né? O conto, vou estar colocando aqui para vocês. O conto, eu estou lendo aqui, que está muito pequeno aqui. O conto é um gênero normalmente organizado em algumas etapas. Situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Relacione essas etapas com os trechos a seguir. Relembrando, isso aqui é coisa que vocês estudaram no 6º ano, viu? Situação inicial, que é esse primeiro aqui, é quando apresenta os personagens, os protagonistas, e vai falar um pouco a respeito da história, do enredo. O conflito é quando vai quebrar essa normalidade. O clímax é a situação de maior tensão dentro do conto. E o desfecho é quando encerra a história, né? Que vai solucionar o problema e encerra a história. Vocês vão ler esses trechos e vai relacionar a situação inicial, B, conflito, C, clímax e D, desfecho, certo? Para esses 4 aqui. Na questão 7 tem reler um trecho do conto, vocês vão estar lendo, né? Sobre os primeiros degraus, a escada balançou, inclinou-se levemente, né? Vocês vão ler tudo, né? Aí tem todo esse box aqui, viu? Aí tem assim embaixo. Você já estudou que existem diferentes tipos de narrador, né? Uma mesma narrativa pode ter mais de um narrador.
Leia as informações a seguir e identifique o narrador de cada parágrafo acima e justifique sua resposta. Tem um boxinho aqui, vocês trabalharam isso aqui o ano passado, ó, narrador personagem, que está de verde, e narrador onisciente. Narrador personagem, ó, narra a história em primeira pessoa, né? Ele também é um personagem. Sendo o personagem dela, apresenta opiniões sobre os acontecimentos apenas sob seu ponto de vista, tendo visão limitada dos fatos. Então, o narrador personagem, ele é um personagem também da história, só que ele vai narrar a história apenas pelo que ele percebe, o que ele vê, e o que ele pensa a respeito do que está acontecendo. E o narrador onisciente, que está aqui, ó, narra a história em terceira pessoa, sabe de tudo o que acontece na narrativa, conhece a vida dos personagens e pode descrever seus sentimentos e pensamentos. Esse narrador onisciente, pessoal, a gente pode colocar como um narrador observador, quer dizer, ele existe, só que ele não faz parte da história, só que é como se ele contasse todos os detalhes a respeito de tudo o que acontece e sobre as características do personagem, do lugar em si. Então, ele conta de forma mais detalhada, né? Como se ele fosse assim, ele está observando, ele sabe de tudo o que acontece. Na página 45, que temos assim, vocês estão me ouvindo aí? Estão calados? Eu estou ouvindo. Ah, sim. É porque eu fico com medo aqui de cair a internet, acontecer alguma coisa com o Zoom, igual ontem, né? Na página 45, temos assim, ó. Contorne a alternativa correta em relação à descrição da criatura estranha. Isso aqui vocês têm que ler o texto, né? Para falar a respeito da característica dessa criatura aqui. Né? Corpo arredondado e pequenas asas, antenas, corpo alongado e gelatinoso, 2 pares de antenas, corpo achatado e patas peludas, corpo castanho, asas e antenas. Aí depois vocês vão aqui na questão 9. O narrador descreve costumes que a criatura estranha tinha em comum com alguns seres humanos. Quais são eles? Está no texto. Na questão 10 tem, ao terminar a leitura do conto, é possível descobrir qual era o medo da garota? Explique sua resposta. Isso aqui para vocês tem que estar lendo o texto para responder e explicar sua resposta. Pode ser que tenha a ver algo com a história, vocês vão colocar com suas palavras, né? Com o que está lá no texto. 11. Qual é o objetivo do conto lido? Né? Assinale a alternativa correta. Então, vocês vão ler, entreter o leitor por meio de um enredo com clima de mistério, o qual apresenta um enigma, quer dizer, né, algo que a gente não consegue descobrir logo no início, que é desvendado no final da história. Divertir o leitor por meio de uma aventura na qual o personagem principal precisa enfrentar obstáculos, provocar riso do leitor por meio das situações inusitadas e personagens cômicos. Vocês vão ver qual é o correto, né, a respeito do conto. 12. Quem produziu o conto lido, nos créditos finais você vai ver, viu? Quem foi que escreveu. Você já leu outras publicações dessa pessoa? Comente. Essa segunda resposta aqui já é pessoal, né? Dessa questão 12. Quem produziu o conto lido está lá nos créditos finais. E a segunda resposta é pessoal. 13. Em que material esse conto foi publicado originalmente? Também está lá nos créditos finais do texto. 14. Onde é possível encontrar contos de suspense? Né? Se vocês não souberem, gente, tem veículos de comunicação, blogs, sites da internet, revistas, ou então vocês podem também pesquisar na internet, se quiser também, para completar. Na página 46, temos aqui, né? Questão 15 tem, observe o pronome destacado no trecho abaixo. Aí tem o pronome ela, né? Tem assim, passei demais aqui na página do meu livro. Tem, parou por um instante, vibrando por captar presenças, denunciadas pelo movimento, localizou-a facilmente, lá estava ela e nem sabia que era observada. Então, tem ela aqui. Letra A, quem se refere a esse pronome? Você tem que ler o conto para saber de quem está se falando, quem é essa pessoa aqui, ou ser, ela. B, que outra palavra desse trecho se refere a esse mesmo personagem? Olha, aqui vai ter um pronome oblíquo no feminino, que é a terceira pessoa singular, e vai estar junto de um verbo. Vocês vão ter que ler lá para poder encontrar, né? Aí tem assim, C, com que objetivo os pronomes foram usados nesse trecho? Quer dizer, para não repetir, né? Falando a respeito do nome do personagem, vocês vão colocar isso aí, né? Para poder não ficar uma coisa tão cansativa de ler com palavras repetidas, né? Nomes de seres. Questão 16, tem releia o trecho a seguir, aí vai estar assim, finalmente adorava explorar terrenos desconhecidos, uma tiara de veludo puído, papéis velhos, pulseiras, um chaveiro de pelúcia repleto de fungos, fotos amareladas, um cachecol de lã e, enfim, chocolate.
uma embalagem quase vazia com restos endurecidos grudados no papel. O verdadeiro manjar dos deuses. Aí na letra A tem, nesse trecho, o termo terrenos desconhecidos se refere a quê? Né? Vocês vão ter que estar lendo esse trecho para poder falar desse terrenos desconhecidos. E se ainda não conseguir, volta lá no texto, né? No início lá do texto do conto. Letra B, assinale a alternativa que corresponde à expressão em destaque no trecho apresentado. Quando fala manjar dos deuses, se refere ao quê? Né? Alimento dos sonhos, comida abençoada, doce feito pelos deuses do Olimpo. Esse aqui é fácil, pessoal, manjar dos deuses, viu? Vocês vão ver aí. Se vocês não souberem, vocês podem pesquisar na internet. E a letra C, por que a embalagem de chocolate quase vazia é considerada um manjar dos deuses pela personagem? Isso aqui vai estar dentro do texto. E por último, aqui encerrando a aula, esse box amarelo que tem a explicação do conto de suspense. É uma narrativa cujo principal objetivo é criar no leitor a sensação de incerteza e tensão durante a leitura. É aquela questão mesmo do suspense, da expectativa, né? O conto é um texto relativamente curto que apresenta poucos personagens e tempo e espaço reduzidos. O narrador pode ser personagem ou observador, né? E a estrutura do texto é organizada em situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Pessoal, tanto nessa atividade como nas outras de outros assuntos, esses boxinhos assim de explicação é breve para vocês responderem algumas questões, viu? E aí a gente vai estar encerrando essa aula, vai ficar a atividade, né, juntamente com o texto da página 40 até a 46, certo? De casa. Tá bom, pessoal? Certo. Eu vou colocar Página no 40, 46. 40 até a 46. Vou encerrar aqui e até a próxima. Quem não me entregou, quem não me mandou ainda a foto do livrinho, né? Meu avô e eu, pode estar mandando, viu? Vou encerrar aqui. Essa atividade é para quando? Ai, meu Deus, é porque eu tô sem os meus horários aqui para poder te falar.